Bem-vindos! Gente, bem-vindos à nossa live de hoje, nossa 13ª mensagem do livro Sinal Verde. Essas mensagens maravilhosas que sinalizam, né? Bem-vinda, mãe! Bem-vinda para mais esse dia, já recebendo a senhora para a nossa live de hoje. Vamos aguardar a senhora entrar. Beatriz, bem-vinda. Mãe, tem alguma coisa na frente da sua tela, uma coisa azul. Isso. Perfeito. Nós já estamos com a Beatriz aqui conosco. Bem-vinda. Nós entramos, a Tânia também entrando agora, bem-vinda. Olha lá, gente, mais uma mensagem de hoje do livro Sinal Verde, 13ª mensagem, né, mãe? Então, Isso nós aí. estamos aqui totalmente disponíveis para a gente poder falar hoje sobre essa mensagem, mais uma dica, né, mãe, para o nosso dia a dia, para a gente poder prosseguir. E é isso aí. Mames, que Jesus nos abençoe, que haja um amparo muito grande para a senhora que vai trazer essa mensagem, explaná-la, para todos aqueles que estão aqui também nos ouvindo, participando dessa nossa jornada, dessas leituras das mensagens do livro Sinal Verde. Estejamos todos em paz e abertos a estas lindas palavras de incentivo, de abertura, de percepção, para que a gente possa introduzir cada vez mais nas nossas vidas. Que assim Fique à seja. vontade, mãe, que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre a 13ª mensagem, uma grande lição, antagonista. O que quer dizer, na realidade, antagonistas, né? São os nossos adversários, são os nossos opositores, são aqueles que não pensam como nós, ou até nem acham como nós. Então, nós vamos ler a primeira questão. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Então, nós sabemos que, às vezes, a gente sente, né, em alguma pessoa um adversário. E a gente, às vezes, também pensa que ele é nosso inimigo, que ele não nos ama. Então, nós temos que, assim, banir esses pensamentos da nossa vida. Nós temos que lembrar que essa pessoa é o nosso irmão. E, provavelmente, ele está cheio de equívocos, como nós também, às vezes, cometemos esses equívocos, né? Então, esse adversário, esse antagonista, ele está longe, às vezes, de agir porque ele é perverso, porque ele é mau. Às vezes, ele é um doente necessitado. O que significa esse doente necessitado? É a pessoa que está em desequilíbrio, é a pessoa que está sofrendo muito emocionalmente. Então, se ele já está em desequilíbrio, é muito mais fácil ele cometer equívocos. Então, nós temos que lembrar que ele é nosso irmão. E nem por ser o nosso antagonista, o nosso adversário, ele seja maldoso, ele seja perverso. Então, nós temos que encará-lo como nosso irmão que está passando por uma fase difícil, que provavelmente ele está necessitando de ajuda por ser um doente, doente moral, doente até físico, às vezes, psíquico. Então, vamos nos atentar por isso. Lembrando sempre, ele é nosso irmão. Sempre. E como irmão, ele tem que ser ajudado.
tem que ser respeitado. A segunda frase. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. E isso é uma crítica direta para cada um de nós. Quantas vezes eu acho que uma pessoa é indigna ou da minha amizade, ou da minha conversa amigável, ou da minha aproximação, porque ele adota pontos de vista no meu. Isso não significa nada, né? Quer dizer, às vezes é realmente ele é um problema, mais para nós do que para eles, porque é um julgamento errôneo que nós podemos estar fazendo. Então, isso aí, nós temos assim que fazer uma autoanálise, uma autocrítica, se eu não estou exigindo demais, porque simplesmente ele tem um ponto de vista diferente do meu. Então, a minha crítica sobre ele é uma crítica mais pesada, mais ferrenha e provavelmente injusta. Agora nós vamos ver a terceira frase. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Então, nós nunca podemos realmente desprezar aquele que se opõe a nós, por ideias, por atos, não interessa que sejam políticos, religiosos, educacionais. Nós não podemos desprezá-lo, por mais baixo que ele seja, por menos avisado, por menos conhecimento, por menos equilíbrio, afinal, por ser o mais ínfimo mesmo. Então, se eu acho que ele tem essa parte que o prejudica pela falta de conhecimento, pela falta de equilíbrio, mais uma razão de eu poder ajudá-lo. Mais uma razão para eu poder olhá-lo com os olhos de amor. Vamos ver outra questão. Respeitemos o inimigo, porque é possível que seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Sabe, essa afirmação é uma afirmação assim, deve mexer muito com a gente. Quando nós temos um inimigo e que recebemos dele, por exemplo, críticas, talvez ele seja portador de verdade. E ele está nos alertando. São defeitos que inconscientemente carregamos. Então, nessa análise de buscar o que ele está querendo dizer dentro de mim, para ver se é realmente uma falha que inconscientemente eu escondo, eu não quero descobrir isso em mim, então é uma oportunidade de nós nos reavaliarmos. Então, veja bem, às vezes, aquele que nos critica, que realmente é assim, um inimigo, nós temos que respeitá-lo, porque às vezes é através dele que nós vamos descobrir falhas em nós. E isso é mais comum do que a gente pensa. Então, quando a crítica é insistente, é ferrenha, vamos parar e analisar até que ponto ele tem razão. O que é que eu estou escondendo de mim mesma? São alertas, são ensinamentos. Sempre lembrando, sempre, que nós temos que respeitar esse inimigo. Às vezes ele vai ser a nossa tábua de salvação, por nos mostrar um erro que nós guardamos dentro de nós, para que ele venha à tona e para que eu me reformule, para que eu me modifique, que é a finalidade da nossa reencarnação aqui na Terra, é o nosso crescimento interior. Outra questão. Se alguém feriu a você,
perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedor. Olha, gente, agora é a história do perdão, né? A gente vai começar com uma frase muito simples, que perdoar é um ato inteligente. Então, se eu tenho alguém que me feriu, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, perdoar. Primeiro, eu tenho que perdoar. E senão eu vou alimentar essa ferida. Eu vou conviver com ela. Eu vou dormir com ela, eu vou levantar com ela, eu vou almoçar com ela, eu vou passear com ela, eu vou trabalhar com ela. Isso não é uma limitação na nossa inteligência? Vamos nos libertar. E a gente só se liberta desta ferida após perdoarmos aquele que a causou. Porque no momento que eu perdoo, eu estou me libertando das ofensas recebidas e de todo e qualquer mal que possa ter me causado. Então, já perguntaram lá para Jesus: quantas vezes, mestre, eu tenho que perdoar o meu inimigo? 7 vezes? E Jesus responde: 7 vezes 70. Então, quer dizer, o que significa isso? É para perdoar sempre. Se errou, fez uma vez, perdoa, faz a segunda, perdoa, faz a terceira, perdoa. Nós temos que perdoar, porque perdoando, nós nos libertamos. Lembre-se sempre, quem perdoa é inteligente. Então, veja se você está sendo inteligente ou se você está deixando a desejar. A outra questão, a crítica dos outros só poderá trazer prejuízo se você consentir. Olha, isto é uma verdade tão verdadeira, né? Tem que ser, porque está nesse livro, tudo que está aí está muito bom. Então, se eu recebo uma crítica, ela só vai me atingir se eu consentir. Então, faz a crítica, fala, ai, é isso, você não, fica na choramingueira. Não. Ele fez a crítica. Eu falo, não aceito porque eu não mereço isso. Então, se desliga disso. Você vai também se libertar. Essa crítica só vai trazer prejuízo na sua vida se você consentir. Olha que coisa grave. Então, a pessoa fez a crítica, uma crítica errônea, e eu estou tão revoltada, eu estou tão amargurada que eu estou consentindo que aquilo me abale. É isso que eu não posso. Eu não posso deixar que isso vá me abalar. Quantas vezes são críticas tão destrutivas que derrubam as pessoas? Se nós tivermos o bom senso de não deixar que essas críticas nos envolvam, nos amargurem, nos limitem, então, vai depender de nós, para que nós nos libertemos. Então, ele falou, não pode me atingir. E veja bem, lembra da sintonia. Se eu me influencio, eu fico na sintonia dele, de quem me agrediu, de quem me feriu, de quem falou aquilo que eu não queria ouvir e que foi uma coisa assim indesejável, né? E foi uma coisa grave e foi uma coisa que eu não merecia ter ouvido. Então, eu tenho que deixar para lá. Isso não pode me atingir. Isso é uma lição muito grande de vida. Outra questão. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Então, vejam bem, está lá na prece do Pai Nosso, que foi a prece que Jesus nos ensinou para nos dirigirmos ao Pai, a pedido dos seus apóstolos. Mestre, qual a prece? Como eu posso fazer para me dirigir a Deus, nosso Pai? E ele, então, ensinou a prece do Pai Nosso. E nesta prece do Pai Nosso, ele vai falar o quê? Vamos desculpar o outro para que sejamos desculpados.
Então, é uma alerta para falar que nós somos humanos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós não somos espíritos evoluídos. Nós ainda estamos presos em erros, em equívocos, em mazelas. Então, se nós tivermos esta consciência, vai ficar assim mais fácil de eu compreender que o outro errou, ou porque ele está equivocado, ou porque ele é um desavisado, e que eu devo, assim, compreender. Fica mais fácil para nós perdoarmos o erro do outro, sabendo que nós podemos também cometer erros por equívocos, por problemas interiores, por falta de aviso, por falta de equilíbrio. Então, se eu me puser num lugar que dê também provocar erros, ofensas ao outro, é mais fácil perdoar esses que estão praticando esses erros, essas ofensas, essas agressões contra a minha pessoa. Vamos ver agora outra questão. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Então, veja, essa lição inteirinha é colocada em nós olharmos o próximo como nosso irmão, a perdoarmos para sermos perdoados, a reconhecer as nossas limitações evolutivas. Então, são assim, é uma gama de informações que, se nós pararmos, refletirmos, pensarmos, nós vamos assim compreender a necessidade da nossa concessão em relação ao outro, vendo nele um irmão. Está, às vezes, num grau diferente do nosso de evolução. Às vezes está até acima, né? Mas não vamos entrar em sintonia com nada que possa nos magoar e nos desequilibrar. E essa mania, então, essa maneira de nós podermos nos entender, nós temos que ver que ele é o nosso irmão, cuja característica principal é ser diferente das nossas opiniões. Olha como é importante, né? O respeito ao próximo, aceitar as adversidades, aceitar os diferentes. Vamos ver agora outra questão. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Então, isso a gente se vê muito no meio familiar, na ligação com amigos. Então, se eu interfiro na escolha do outro, se eu interfiro na forma dele viver, eu vou dar uma margem, um espaço grande, para que ele interfira também na minha vida e na minha forma de viver. Então, isso está bem claro, que é o respeito mútuo. Então, nós temos que respeitar o outro, para que ele nos respeite. Então, nós temos que ver bem isso. Ele fez uma escolha, eu tenho que respeitar. Se eu respeitá-lo nessa escolha, ele vai se ver praticamente responsável em respeitar as minhas também, as minhas escolhas. Agora, se eu não respeitar dele, por que ele tem que respeitar a minha? Então, tem que partir sempre da gente. Não é fazer crítica em cima do outro. É ver aonde nós podemos nos corrigir. Isso é muito importante. E agora vem a última questão que nós temos, assim, que levar muito em consideração, porque está falando em ciência médica. Então, diz assim, quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio
em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, nós temos, vamos começar com esse finzinho, olha, que é o específico, né, perdão, que vai servir de veículo do amor. Então, se eu aprendo a perdoar, eu abro o caminho para o amor. E quando a gente fala que quanto mais a medicina avança, é uma ciência, mais eles comprovam que aquele que tem ódio no seu coração, ele vai trazer este ódio por um desequilíbrio físico, causando doenças. E, às vezes, esse ódio que nós guardamos dentro de nós, ele se mostra através de vingança, através de condenação, através de ressentimentos, de inveja, de hostilidade, de tudo aquilo que é defeito. De tudo aquilo que é defeito. E nós já temos a consciência. E nós temos que detectar em nós esses defeitos para substituí-los por virtude. Então, se eu tenho esse ódio no meu coração, eu vou ter que me desfazer desse ódio. Então, o que seria o antagonismo desse ódio? Seria o amor, seria a compreensão, seria necessariamente o perdão da ofensa recebida. Então, olha como é importante nós entendermos que está na parte científica já. Está comprovado que aqueles que guardam essa mágoa no coração, eles adoecem, porque eles ficam vinculados com fluidos negativos. E nós já vimos em outras colocações aqui que essa negatividade está, assim, toda ela está fora da lei universal, está fora das leis de Deus, dos exemplos de Jesus e o que essa doutrina tanto nos ensina, essa doutrina codificada por Allan Kardec. Então vamos perdoar, vamos nos libertar, vamos fazer da nossa vida uma vida mais feliz. E isso é muito maravilhoso, porque depende única e exclusivamente de nós, na nossa luta, de não nos deixarmos abater por críticas, de não fazermos julgamentos errôneos, de não nos desligarmos de alguma ou crítica destrutiva, ou mesmo ódio, ou mesmo ofensas graves. Então, vamos assim, né? Sempre que a gente estiver na dúvida, se eu estiver sentindo dificuldade de me libertar dessas mazelas, desses ódios, dessas críticas, desses nossos inimigos, vamos lembrar da oração e pedir a Deus, mas pedir assim, com o peito aberto mesmo, que Ele possa proporcionar condições necessárias para eu entender que o próximo é meu irmão e que a minha passagem aqui na Terra é para a minha evolução. Essa ligação que eu faço com o alto, através desse meu pensamento, dessa minha prece, eu estou pondo uma coisa que está dentro de mim, um desejo. Provavelmente, certamente, virá na hora esse envolvimento fluídico positivo para me dar condições de mudar a minha forma errada de pensar ou de agir. Então, que Deus olhe sempre por nós, que nós tenhamos os nossos olhos da carne e da alma abertos
para a nossa corrigenda, para o nosso progresso. Que assim seja. Que assim seja. Muito lindo, mãe. Enquanto a senhora falava, né, eu acho que a oração é o meio mais eficaz da gente poder se desconectar num momento aí, vamos dizer, de uma dor diante do antagonismo, da diversidade, e lembrando que se algo acontece e nos fere, é porque ainda nós não estamos preparados para compreender como Jesus compreendia, como Deus, nosso Pai, nos compreende, porque Deus não precisa perdoar, né? Porque nada para Ele é ofensa. Ele compreende a nossa pequenez. É como uma criança diante de nós, fazendo uma birra. Nós não vamos ficar magoados, nós não vamos ficar brigados, nós vamos entender que a criança, por não saber exatamente que aquilo ou coloca em risco a vida dela, ou porque aquilo vai ser nocivo, a gente simplesmente fala que não vai fazer e pronto. E a criança esperneia e faz aquele carnaval todo, mas a gente não fica magoado e ofendido. Então, assim, é o olhar de Deus para a gente. E quando nós nos magoamos, nos sentimos ofendidos, é porque a gente simplesmente, né? É como se nós pegássemos um copo de veneno, tomássemos e esperássemos que o outro morresse. Então, quer dizer, o próprio veneno somos nós quem tomamos, porque isso nos adoece, assim como a medicina cada dia mais vem dizendo, que é o que nós fazemos conosco diante do ressentimento. E tem uma liçãozinha muito bonitinha de um sábio, né, que chegou lá o seu súdito e falou: nossa, mestre, ele me ofendeu muito, ele falou isso de mim, e ele estava assim indignado, né? E o mestre pergunta: mas o que ele falou é justo? Né? Não, não é justo. Eu falei: então por que você está tão preocupado? E se fosse justo, por que você não teria que não agradeceria? Mas agradecer, sim, porque ele está mostrando algo para você ter a oportunidade de se modificar. Então, haja o que houver. A crítica, quando vem, ela é construtiva. Construtiva para ver o tamanho do seu equilíbrio, para que você enxergue no outro que ele está realmente carecendo da sua compreensão, da sua compaixão, da sua caridade. Se ele está falando algo verdade, você já sabe que é verdade. Então, por que está te afetando se você já reconhece que é algo que você tem que se modificar? Então, que a gente pense bastante, porque às vezes nós brigamos não por questões mais graves, mas simplesmente por termos pontos de vista diferentes. Até que ponto nós somos flexíveis ou inflexíveis? Até que ponto nós fazemos questão de controlar a minha vontade e a vontade do outro? Então, essa lição, realmente, mãe, como a senhora falou, é uma lição maravilhosa, como todas, e a oração é o meio mais eficaz de nos alertar, de nos tranquilizar e fazermos ver uma outra perspectiva a tudo e a todos. Gente, coisa linda, muita gente por aqui, mãe. Eu gostaria de agradecer, né? Coisa linda. Todo mundo colaborando, mãe, com essa energia linda. Então, vamos agradecer essa lição maravilhosa de hoje, mãe. Vamos agradecer a senhora, a Fernanda falando mais uma lição maravilhosa, a Sandra também, essa tarde tem sido maravilhosa com vocês. Gente, muita gratidão, todo mundo acenando, fazendo joinha, fazendo as mãozinhas. Olha, a Lena, só agradecer. A Mari Ângela, só agradecer. Gente, é isso mesmo. Nós somos gratos, primeiro, por essa obra maravilhosa, né, mãe, que nos encanta. Muito. Segundo, pela Márcia, lição linda, né? E também, mãe, pela senhora se dispor a todos os dias estar aqui conosco, abrilhantando, mãe, essas palavras com a sua sabedoria, com o seu conhecimento e com a sua generosidade de doar o seu tempo e acrescentar aos nossos corações. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, né, revendo os ensinamentos
E já recebemos quantas É isso que assim mesmo. seja. Mas, gente, olha, coraçãozinho para todos vocês aí que estão mandando os coraçõezinhos para gente, né? A Fernanda, sentimos a falta ontem, mas estaremos aqui sempre e contamos com a presença de vocês, que nos auxiliam, que estão aqui nos ajudando nas vibrações também, né, mãe? Isso Então, aí. então vamos agradecer e um beijo a todos vocês. Mãe, a nossa especial gratidão e um super beijo para a senhora e manda um beijo aí para o papai. E até amanhã no Se nosso Deus mesmo quiser. horário. E um Se Deus abraço para quiser, todos. Tá? para todos. É isso aí. Tá. Beijo.